O palácio estava imerso em sombras. O vento sibilava através das frestas das janelas, batendo nas cortinas de seda que flutuavam levemente. O som de passos ecoava nos corredores vazios e o perfume doce das flores de lótus que preenchiam os jardins estava no ar. O calor da tarde cedera, dando lugar à tranquilidade da noite, mas dentro do palácio havia um silêncio denso, um silêncio que apenas precede os grandes acontecimentos. Ali, no meio daquela quietude, ela caminhava. Wu Zetian, a jovem concubina que, com apenas seus olhos ardentes e sua inteligência afiada, logo tomaria o lugar que sempre acreditou ser seu por direito. Seu caminho para o poder seria longo e tortuoso, mas ela sabia que nada a impediria. Ela não era como as outras. As outras concubinas estavam lá apenas para agradar o imperador Taizong, com sua beleza ou suas habilidades em tocar o lira. Wu Zetian não se importava com isso. Ela estava ali para mais do que ser apenas um adorno ao lado do trono imperial. Ela estava ali para ser a imperatriz, e embora ela fosse jovem e aparentemente inexperiente, já possuía algo que muitos no palácio não tinham: ambição. Wu Zetian sentou-se diante do espelho dourado, observando sua própria imagem refletida. Ela era bela, sem dúvida, mas o que realmente a destacava era o brilho em seus olhos, a fome por poder que ela ocultava sob a fachada de uma jovem ingênua. O poder estava em suas mãos, mas ela sabia que precisaria de muito mais para alcançá-lo. A corte de Taizong estava repleta de intrigas. Concorrentes, aliados e traições estavam em todos os cantos. Wu Zetian, embora jovem, possuía um olhar afiado para identificar quem poderia ser útil e quem deveria ser eliminado. Ao contrário de outras concubinas que apenas esperavam pelo favor do imperador, ela estava se preparando para um jogo de poder que desafiaria todos os limites do império. Sua chance chegou quando o imperador Taizong faleceu inesperadamente. O vazio de poder deixou a corte atônita, e muitos já se perguntavam quem governaria o império após sua morte. Wu Zetian, então, se aproximou do novo imperador Gaozong, que, embora fosse seu filho, ainda estava em uma posição vulnerável. Ele era jovem, inexperiente e profundamente dependente da orientação de sua mãe, a imperatriz Wu Zetian. Mas ela sabia que ele seria um peão que ela moveria conforme sua vontade. A corte se dividiu e o império se viu em uma encruzilhada. Wu Zetian não perdeu tempo. Usando sua astúcia, ela manipulou os acontecimentos, afastando aqueles que eram leais ao falecido imperador e colocando em suas mãos as chaves do poder. Logo, ela se tornaria a verdadeira governante do Império Tang, não apenas uma imperatriz consorte, mas a imperatriz real, com um controle absoluto sobre a corte e o império. O império, sob sua direção, começou a mudar. A primeira coisa que Wu Zetian fez foi conquistar a lealdade do povo. Ela entendeu que o apoio popular era essencial para solidificar seu governo. A nobreza podia ser comprada, mas o povo precisava acreditar nela. Ela implementou reformas que favoreciam as classes mais baixas, garantindo que eles vissem nela uma líder justa e bondosa. No entanto, sua ascensão também gerou muitos inimigos. A corte imperial, composta por homens poderosos, temia o crescente poder de uma mulher no comando. Acusaram-na de ser manipuladora, de controlar o imperador Gaozong como uma marionete. Mas, por mais que tentassem enfraquecê-la, Wu Zetian sempre tinha uma resposta. Cada movimento dela era calculado, e aqueles que tentavam traí-la eram rapidamente eliminados, seja através de intriga política ou até mesmo por ações mais drásticas. No coração do palácio, os sussurros eram constantes. General Li havia começado a levantar suspeitas sobre a legitimidade do governo de Wu Zetian.
Ele não acreditava que uma mulher pudesse governar o império de maneira eficaz. Seus olhos estavam fixos na própria imperatriz, mas ele subestimou o quanto ela poderia ser implacável. Wu Zetian não era uma mulher qualquer. Ela não hesitou. Com a frieza de uma estrategista experiente, ela armou uma trama para derrubar o general. Usando de aliados secretos dentro da corte, ela orquestrou sua queda de forma silenciosa e sem piedade. Lhe foi acusado de traição e executado rapidamente, um exemplo para todos os que ousassem desafiar sua autoridade. A morte do general foi um marco para Wu Zetian. Ela havia passado da mera observadora para a dona do império, e o restante da corte rapidamente percebeu que desafiá-la significava pagar com a própria vida. Wu Zetian tinha agora o controle total sobre o Império Tang, mas não sem um preço. À medida que sua ascensão ao poder se consolidava, a solidão também tomava conta de seu coração. Seus aliados eram, na maioria das vezes, também inimigos em potencial. Com o tempo, Wu Zetian percebeu que o poder absoluto vinha com um peso enorme. As intrigas da corte, as traições e os sacrifícios pessoais começaram a cobrar seu preço. Sua relação com seus filhos, por exemplo, tornou-se cada vez mais tensa. Para garantir sua posição e a sucessão de sua dinastia, ela não hesitou em tomar medidas severas, incluindo substituir seu próprio filho na linha de sucessão, algo impensável em um império tradicionalmente patriarcal. Ela sabia que, para garantir seu legado, precisaria quebrar as convenções e remodelar o império. Assim, o Império Tang não seria mais governado por um imperador, mas por uma imperatriz que desafiava todas as normas e tradições estabelecidas. Wu Zetian olhou para o trono, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela havia chegado ao topo, mas o que havia perdido para chegar lá? Seu coração estava vazio, cercado de intriga e desconfiança. O império estava sob seu controle, mas a que custo? Em seu íntimo, Wu Zetian sabia que a busca pelo poder tinha consumido tudo o que ela poderia ter sido além de uma governante. A tensão na corte de Wu Zetian atingia seu auge. Sua autoridade já estava consolidada, mas no fundo ela sabia que nada era eterno. O império poderia ser destruído a qualquer momento, caso ela não tomasse cuidado. E em seus últimos anos, a necessidade de assegurar sua linhagem se tornava mais urgente a cada dia. Seu marido, o imperador Gaozong, estava em declínio. A corte estava dividida e os inimigos ainda se escondiam nas sombras. O povo, embora leal a ela, não poderia garantir a estabilidade do império. Wu Zetian sabia que a única maneira de garantir que sua dinastia continuasse seria tomando medidas radicais. Ela começaria a agir. A sucessão do império seria sua última jogada. Ela afastaria todos os inimigos e se tornaria, de fato, não apenas a imperatriz, mas a única dona do trono. A corte estava agitada. Wu Zetian já começava a ver os primeiros sinais de decadência em seus aliados. Muitos dos generais que antes haviam sido seus amigos agora se voltavam contra ela, buscando um novo caminho para o poder. Mas Wu Zetian sabia como lidar com isso. Cada movimento era um passo mais próximo da imortalidade, da construção de um império que jamais se esqueceria de seu nome. Ela reformulou completamente o governo, criando uma burocracia que funcionava sob seu controle absoluto. Mas sua verdadeira jogada seria alterar a linha de sucessão. Ela não deixaria que o império caísse nas mãos de um herdeiro que ela não pudesse controlar. Em um movimento surpreendente, ela substituiu seu filho mais velho pela sua filha, estabelecendo uma nova dinastia. A luz da manhã entrava suavemente pelas janelas de vidro colorido, projetando sombras nas paredes douradas do palácio. O ar estava carregado de um calor sufocante e, no entanto, havia uma brisa fria que atravessava as frestas das portas,
como se a própria natureza soubesse que algo estava prestes a acontecer. Wu Zetian, agora com mais de 70 anos, estava deitada em seu leito. Seu corpo, uma vez forte e impiedoso, agora parecia frágil, esquelético. A idade finalmente havia feito sua cobrança, mas o espírito indomável da imperatriz ainda estava vivo. Ela olhava para o teto de seu quarto imperial, repleto de tapeçarias coloridas que mostravam cenas de batalhas gloriosas e vitórias antigas. Mas para ela, tudo aquilo parecia distante, como se já fizesse parte de outra vida. O que restava para ela? O império estava agora sob controle absoluto, e o legado que ela havia criado parecia sólido, mas ela sabia que o que ela mais temia estava à vista: a morte. No silêncio de seu quarto, os ecos das intrigas e traições da corte pareciam distantes. Ela se perguntava se, ao final de sua vida, teria alcançado o que realmente desejava. E mesmo sendo a mulher mais poderosa da China, ela não podia evitar o vazio que se alastrava dentro de seu coração. Qual seria o preço de toda a sua jornada? Seria ela mais do que apenas uma figura de poder? Havia alguma paz a ser encontrada no que ela havia conquistado? Ao longo de sua vida, Wu Zetian havia se cercado de escuridão, de intrigas e de traições. O poder absoluto cobrou um preço terrível. Aqueles que a ajudaram a chegar ao topo agora se tornaram seus inimigos, e a constante paranoia a corroía. Amigos se tornaram inimigos, e suas alianças se desfizeram rapidamente quando ela mais precisou delas. Em uma manhã fria de inverno, o imperador Gaozong, seu marido e parceiro no jogo do poder, finalmente cedeu à doença. Ele, que uma vez foi sua grande esperança e apoio, agora se tornava uma lembrança distante. Wu Zetian olhou para o corpo sem vida de Gaozong, mas em vez de sentir tristeza, o que ela sentiu foi uma sensação de alívio. Ele havia sido uma peça importante no seu caminho. Mas, agora que ele se fora, o último obstáculo para seu domínio completo desaparecia. Com o fim de Gaozong, o caminho estava livre para ela, mas a solidão de ser a única governante pesava cada vez mais sobre seus ombros. A corte estava com medo dela. Seus filhos, que sempre foram peças no seu jogo, agora estavam divididos. O futuro da dinastia Tang estava em jogo, e Wu Zetian sabia que, para garantir a continuidade de seu império, ela precisaria tomar decisões ainda mais drásticas. Wu Zetian morreu em 705 d.C., mas a sua história jamais seria apagada. O império que ela construiu nunca mais seria o mesmo. Ela havia quebrado barreiras, desafiado séculos de tradição e, acima de tudo, demonstrado que o poder não tem limites, mesmo para uma mulher em uma época dominada por homens. O legado de Wu Zetian não se limitou à sua ascensão ao trono. Ela reescreveu a história, alterando o curso de uma dinastia e criando um modelo de liderança que desafiaria as gerações seguintes. Ela foi imortalizada como uma das mulheres mais poderosas da história. Uma figura que, para muitos, representava a luta pelo poder contra todas as probabilidades. Sua morte não foi o fim de seu império, mas o início de uma nova era. Seus filhos e netos continuaram a governar, mas a sombra de Wu Zetian nunca se afastou. O que ela deixou foi mais do que um império. Ela deixou uma lenda. À medida que a história de Wu Zetian chega ao fim, você se pergunta: o que significa realmente conquistar o mundo? Ela teve o que desejava: poder, autoridade e um legado imortal. Mas o que ela perdeu ao longo do caminho? Seria possível que a verdadeira vitória não fosse o império, mas a paz que ela nunca encontrou? Você se impactou com a história de Wu Zetian? Se inscreva no canal Segredo Histórico para mais histórias emocionantes de figuras históricas que desafiaram as regras e mudaram o mundo.
Curta, compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas futuras revelações. A história está apenas começando.